Os creditórios. Compramos o processo que você está esperando receber. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bora MS já está no ar. Nesta segunda-feira, hein? Segunda-feira maravilhosa, começando mais uma semana e a gente juntos, né? Juntos para seguirmos aí para mais uma semana vitoriosa, com certeza, né? Que Deus possa nos abençoar grandiosamente e eu estou muito feliz aqui pela sua companhia, é claro, né? Vamos começar a trazer aquilo que é o de mais importante, os destaques, com certeza, né? E o destaque que nós vamos trazer hoje, nós vamos falar sobre o debate, hein? Debate de ontem aqui da Band, que infelizmente os principais faltaram, né? Tanto o Lula como o Flávio Bolsonaro faltou e o Zema que saiu perdendo bastante, né? O Zema poderia ali ser visto, né? Já que nem o estado dele está conseguindo crescer, também não foi, mas os que tiveram lá, com certeza, como o Cury, o Caiado, o Renan, na minha visão, se saiu muito bem, aproveitou muito a oportunidade. Vamos acompanhar como que foi o debate na Band, que a Band, com certeza, sempre se destacando e fazendo o diferencial dentro da política nacional. O primeiro a chegar foi o candidato Renan Santos, do Missão, seguido do candidato Ronaldo Caiado, do PSD. Augusto Cury chegou a anunciar que não participaria do debate quando já estava na frente da emissora. O candidato do Avante disse que era um protesto pela ausência dos candidatos Lula, do PT, e Flávio Bolsonaro, do PL. Eu estou protestando por causa da irresponsabilidade deles de não participarem do debate. Depois, reavaliou a decisão e participou do debate. No primeiro bloco, os candidatos responderam a questões feitas pelos mediadores, Adriana Araújo e Eduardo Oineg, e criticaram os candidatos ausentes. O presidente Lula, do PT, Flávio Bolsonaro, do PL, e Romeu Zema, do Novo. Desrespeitaram a emissora Rede Bandeirantes, desrespeitaram os brasileiros, vivem brigando por aí na internet, botando seus cachorros para ficarem discutindo, mas eles próprios são covardes. Não estão vindo aqui porque não têm coragem de falar sobre os crimes que cometeram. É lógico que é o momento onde a sociedade esperava a presença aqui dos dois pré-candidatos que são também os mais rejeitados no país. Isto mostra, talvez, o porquê da fuga deles, por não terem como explicar os escândalos que estão envolvidos. Durante aproximadamente 1h30, os candidatos puderam discutir os principais temas que serão apresentados aos eleitores durante a campanha. Segurança pública. Eu vou iniciar um banho de sangue contra os membros das facções. Nós vamos passar a rapa nesses caras. Se quiserem lutar, vão encontrar algo que eles nunca viram na vida. Forças federais, guardas municipais e as polícias estaduais atirando em vagabundo como se não houvesse amanhã. Feminicídio. A pessoa normalmente agride a mulher porque ele se acha dono dela como se fosse propriedade dela. É assim que esse covarde trabalha. E nesta hora eu vou apresentar sim ao Congresso Nacional, porque lá sei que serei em condições de aprovar isso, para que haja o confisco dos bens deste covarde. A relação com os Estados Unidos. Vamos pacificar, sem dúvida nenhuma, a relação entre Estados Unidos e o Brasil. Brasil e Estados Unidos. Porque eu sempre fui um homem da pacificação. As discussões sobre o fim da escala 6x1. Não acredite nesses políticos que estão dizendo para você que você vai trabalhar menos e ganhar mais num país que até as Casas Bahia quebraram. A escala 5x2 atende à necessidade dos trabalhadores. Eles vão poder ter mais tempo com a família, mais qualidade de vida e, consequentemente, produzirão mais. O encontro teve transmissão simultânea dos veículos do Grupo Bandeirantes e também pelo YouTube Band Jornalismo. Participaram da cobertura um pool de veículos parceiros, as TVs Gazeta e Cultura, a Jovem Pan e o Estadão. A Band manteve a tradição e realizou o primeiro debate entre os candidatos à presidência. Nós, mais uma vez, demonstramos numa história de quase 40 anos que é a Casa dos Debates, a Band é a Casa dos Debates, graças a esse aqui que está do meu lado, que é o Fernando Mitre, nós mais uma vez demos uma demonstração de que a Band está ao lado do eleitor, ponto. A ausência no debate
não ajuda o candidato, prejudica o candidato e, evidentemente, frustra a opinião pública, frustra o eleitor. É um equívoco que, de vez em quando, acontece e aconteceu aqui hoje, mas não prejudicou o capítulo histórico da Band. A Band continua fazendo a sua história, sendo a casa da democracia. É o Mitre que estava falando aí por último, né? Nosso grande chefe de jornalismo aqui da Band. Ele foi o articulador, porque quando o Cury chegou lá, viu que o Flávio e o Lula não estavam, ele ficou indignadaço, bravo, queria ir embora, queria voltar. O Mitre contornou, conversou, falou, não, volta, vamos fazer um debate legal entre os 3 candidatos. E foi muito bacana, gostei muito, parabéns à Band pela iniciativa de sempre ser a primeira emissora a estar fazendo os debates. E ficou feio, foi pro Lula, ficou feio pro Flávio Bolsonaro. Lula que já achou, que acha que já ganhou, né? E aí tá polarizado. Só que tem o seguinte, o que o Renan falou eu achei muito bacana, dessa briga que ele quer fazer contra as facções. Porque nós estamos vendo aqui, todo dia nós estamos falando, eu daqui a pouquinho vou falar de execução. Né? Teve execução em Costa Rica de novo, 2 pistoleiros do Comando Vermelho. Então, quer dizer, o Brasil tá assim, a capital dos bandidos é o Rio de Janeiro, os morros cariocas. Porque não pode a polícia subir. Então viraram a capital, o comando, o QG dos bandidos. E eles estão angariando espaços em outros estados. E aqui só não tomou conta porque o governador e as forças de segurança não deixaram. O governador está deixando a força de segurança trabalhar. Por isso, senão aqui está um inferno que nem outros estados estão aí sofrendo. Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, né? Então o Renan se destacou bastante e vamos ver como será daqui para frente, né? O que a população vai escolher para a política nacional e tem que escolher o melhor, porque senão vamos pagar um preço. Mas vamos lá, vamos conversar de coisa boa? A Yara está aqui e vai falar da promoção Polo Play para você presentear o seu paizão, com certeza. É isso aí, pessoal. Neste mês dos pais, a TV Guanandi e a Polo Play querem deixar o seu pai bonitão. Vai rolar um super presente, R$2.000 em compras para ele renovar o visual. E para participar é super fácil. Entre no Instagram da TV Guanandi, encontre a postagem Pai Premiado e siga as regras. E não vacila, viu? O sorteio acontece no dia 31 de agosto, ao vivo na loja Polo Play. Deixe o seu pai ainda mais estiloso. Promoção Pai Premiado TV Guanandi e Polo Play. Participe já! É isso aí, Polo Play TV Guanandi nesta grande promoção. Obrigado, Yara, né, pelas informações. Para você concorrer é simples, né? Vai entrar lá na postagem, vai fazer a sua inscrição, é claro, no nosso Instagram, no nosso Facebook, nosso canal do YouTube. E quando você entrar no Instagram e achar essa postagem, você vai comentar, vai marcar várias pessoas. E quanto mais comentário, você vai ter mais chance de ganhar. Já pensou seu pai? 2 contos, hein? Rapaz do céu, aí sim, ô Zuaga, hein? 2 contos vai ser muito, para deixar o pai mais que bonito. Gente, olha só, um jovem de 20 anos preso em flagrante após matar o padrasto de 40 anos em Iguatemi. Segundo o relato dado aos policiais, ele decidiu agir depois de anos presenciando agressões do homem contra a mãe. O rapaz afirmou que a violência acontecia desde quando ele tinha 10 anos de idade e que a mãe chegou a sofrer uma fratura no braço em uma das agressões. E de acordo com a ocorrência, o jovem golpeou o padrasto com uma facada e deixou ele no local. Ele foi localizado pela polícia militar horas depois e preso sem resistência. A faca utilizada no crime foi apreendida e o caso continua sendo investigado pela Polícia Civil. Mais um caso de violência doméstica terrível e desta vez o filho, para defender a mãe, segundo ele, acabou matando o padrasto a facadas. Meu Deus, caso que continua sendo investigado para ver se realmente esta ação aí que ele relatou, né, seja realmente verdade. Mas é terrível, né? Você vê a sua mãe apanhando o padrasto, né? Entrou em ação e acabou matando mesmo. Que loucura, né, gente? Só Deus. E olha só, um homem foi encontrado morto e amarrado próximo a uma cachoeira aqui em Campo Grande. A polícia investiga se ele foi vítima de tiro ou de agressão. A vítima é um homem com idade estimada entre 25 e 30 anos. O cadáver foi localizado por um grupo de trilheiros militares bem no início do acesso à cachoeira. O homem estava amarrado e apresentava um ferimento grave na cabeça. A área foi isolada para a operação de remoção que exigiu um trabalho complexo por parte do Corpo de Bombeiros. Como o local é de difícil acesso, 5 militares precisaram utilizar
técnicas de rapel e equipamentos de corda para o resgate do corpo da ribanceira. A Polícia Civil e Científica agora trabalham juntas para identificar a vítima e apontar a circunstância da morte de mais uma pessoa encontrada morta neste ponto turístico da capital. A principal suspeita das autoridades é que a vítima não estava no local a passeio. A perícia técnica não encontrou vestígios de pólvora no corpo. A polícia agora investiga se o ferimento na cabeça foi causado por um tiro ou por agressão com objeto contundente. A estimativa inicial é de que a morte tenha ocorrido na noite de sábado e madrugada de domingo. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Odontológico Legal da capital, onde passará por exames para a confirmação e a causa exata da morte e permitir a identificação oficial. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Esta não é a primeira vez que o local, que é ponto de desova em ações criminosas em Campo Grande. Rapaz, a gente não sabe o que esses bandidos acham de ficar jogando corpos lá na região do Inferninho. Só que também eu vou falar, passou da hora. Existe um projeto, né, que como sempre só está no papel, de revitalizar ali o Inferninho, o Céuzinho. Ali é um ponto turístico maravilhoso, natural da capital, que é pouco explorado. É explorado por bandido, né, que fica jogando gente lá o tempo inteiro, né? Precisa colocar iluminação, colocar câmera de segurança, que daí para com isso. E revitalizar, deixar um local bacana para que turistas possam vir aqui na capital e ter um local, que nem você vai lá na região de Gramado. Gramado é região bonita, mas você vai em Canela, tem vários locais bacanas para passear, que cobram até entrada. E ali é um local maravilhoso de Campo Grande, mas que infelizmente tem sinônimo de coisa ruim, porque são vários corpos encontrados. Então passou da hora de fazer uma revitalização, até mesmo de asfaltar esta estrada vicinal, que é uma CG ali, se eu não me engano, para poder coibir esse tipo de ação criminosa que vem crescendo a todo momento. É corpo até de corpo. Esse ano acho que já deve ter sido o 5º ou 6º corpo encontrado ali na região do Inferninho. Estamos acompanhando esse caso porque a polícia científica está trabalhando para poder identificar a vítima, que provavelmente deve ter sido um tribunal do crime, que estava amarrada, foi torturada, jogaram. Quer saber agora se ele foi jogado já morto ou se ele morreu com a queda, né? O outro fato que chamou a atenção também foi o story, que a delegada foi lá e estava fazendo o story de mais um dia de ação ali, mas não caiu muito bem não, né? Não ficou muito bem esse story que a delegada fez e até a Polícia Civil repercutiu o caso aí em nota, né? Vamos falar agora, Caiara, vamos falar de Energisa. Pessoal, tá rolando Negocia Energisa. Quem é que às vezes não tem problemas e acaba sem conseguir pagar as contas? Mas a Energisa está sempre disposta a negociar e dar aquela forcinha para quem precisa. Então, se você tem contas de luz atrasadas, essa é a hora de você aproveitar para desembolar as suas dívidas com ofertas imperdíveis. São descontos de até 98%, ou seja, parcelamento em até 36 vezes com condições especiais. Tá imperdível. Então acesse agora energisa.com.br/giza e escolha a opção Faturas e Pagamentos para conhecer as ofertas disponíveis para você. Ou, se preferir, resolva pelo app Energisa On ou pelo site. Mas é por tempo limitado, viu? Então bora desembolar. Consulte as regras da campanha em energisa.com.br/negocia. É isso aí, então, né? Obrigado, Iara, pelas informações da Energisa. E até o Michel Telota aqui, né? Te chamando, olha aí, ó, 36 vezes, também com 98% de desconto. É a oportunidade de você ficar aí regularizado, né, com a Energisa. Olha, um homem de 63 anos morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas após um Fiat Uno capotar na noite de domingo em uma rodovia de Bonito, a 297 quilômetros de Campo Grande. O motorista perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva. O carro saiu da pista, capotou e durante o acidente o homem foi parcialmente lançado para fora do veículo e sofreu ferimentos graves na cabeça. Ele não resistiu, morreu ainda pelo local. As outras 2 vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Municipal. A Polícia Civil e Perícia investigam as causas e circunstâncias deste acidente que, infelizmente, terminou aí com morte, né? Meu Deus, mais um acidente, entre tantos outros que aconteceram no final de semana aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Pessoa morreu e 2
feridas. Nossos sentimentos aí para a família e os amigos da vítima fatal e que as demais possam se recuperar. Um homem foi preso suspeito de matar a própria esposa a facadas em Aquidauana. Ele foi encontrado horas depois escondido em uma área de mata com a filha de 5 anos. O crime aconteceu no bairro Vila Trindade, Aquidauana, a 135 quilômetros da capital. Segundo a Polícia Civil, o casal começou a discutir na casa onde morava. Para tentar acalmar os ânimos, o padrasto do suspeito levou os dois para a própria residência. Na madrugada, a mãe de John passou mal e precisou ser levada às pressas ao hospital da cidade. Foi nesse intervalo que o crime teria acontecido. Ao retornar do hospital, a família encontrou Marta já sem vida no imóvel, com marcas de golpe de faca. John aproveitou a ausência dos parentes para escapar antes da chegada da polícia, levando consigo a filha de apenas 5 anos. Equipes das polícias civil e militar isolaram a área para o trabalho da perícia e começaram a fazer buscas por toda a região para encontrar o suspeito que estava foragido em posse da filha menor de idade e autista. Mais um crime cruel de feminicídio em Mato Grosso do Sul. Este foi o 24º caso somente este ano no estado. Crimes marcados pela violência, brutalidade e a covardia daqueles que o praticam. John Leno Fermino, de 34 anos, acabou preso horas depois, escondido com a filha em uma região de mata, após uma denúncia anônima. Ele foi preso ainda em flagrante, sendo encaminhado com a menina para o hospital da cidade para a avaliação médica, depois conduzido à delegacia de polícia civil para as medidas cabíveis ao caso de feminicídio e cometeu contra a própria esposa. Que canalha, né? O cara bate na mulher. Primeiro ele estava batendo nela. Aí os parentes pegam o casal e levam para casa para evitar a briga. A mãe dele passa mal e vai para o hospital. Nesse período da madrugada ele aproveita para ir lá matar a mulher, mata ela a facadas. Olha só a crueldade desse cara. E segundo as informações, porque ela não queria reatar com ele. Parece que já estava separado do camarada aí, que já devia ser daquele jeito, né? Separou, aí ela não quis voltar, esperou o momento, estava sozinha, foi lá e matou a facadas e ainda leva a menina de 5 anos, autista, para o meio do mato em fuga. É um cabeça de pudim, covarde. É a 24ª vítima de feminicídio do estado do Mato Grosso do Sul e precisa ter penas fortes para que esses canalhas fiquem presos e não saiam da cadeia. As mulheres, além da luta contra, esse tipo de crime covarde aqui no estado e tem o nosso apoio, tem o meu apoio, também precisam estar acompanhando os processos judiciais, para ver se não estão soltando esses canalhas antes da hora. Porque será que estão sendo cumpridos mesmo ficar lá guardado 20, 30 anos? Ou estão sendo beneficiados, daqui a pouco sai, está solto não para matar outra mulher? Tem que ficar guardado aí, por mim, ficar o resto da vida na cadeia. Tem que ficar pelo menos 30, 40 anos guardado para que sirva de lição para outros covardes. E isso precisa parar. Meu Deus do céu. Pensa essa menina, o trauma que ela vai carregar de ver a mãe sendo morta, depois o pai foge, leva ela junto. Mais uma vítima da covardia de canalhas, infelizmente. Meu Deus do céu, hein? É difícil. Olha, um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Militar após atear fogo em vários pontos de vegetação às margens da MS 316 em Costa Rica. O suspeito contou que parou o carro às margens da rodovia porque ficou sem combustível. E depois disso, acabou colocando fogo no mato para poder se esquentar, durante ali o período que ele estava às margens da rodovia. Com isso, então, o fogo se alastrou e uma equipe ali, cerca de 4 caminhões-pipas foram até o local para poder fazer o controle do incêndio nesta vegetação. O homem foi levado logo na sequência para a delegacia de polícia civil e o caso será agora investigado. Mas também que cabeça, gente? Pelo amor de Deus. Parou o carro, poderia ter quase atingiu a pista. Poderia ter colocado fogo no próprio carro dele. E a desculpa do cara, eu estava aqui com frio, resolvi botar fogo aqui. Meu Deus do céu, poderia ter se parado, queimado tudo ali, a vegetação do lado e tudo mais.
vai responder, porque botar fogo é incêndio criminoso, é crime ambiental e vai pagar por isso. Vamos novamente falar com a Yara. A Yara tem um recadinho especial para nós nesta segunda-feira. Você que é advogado ou cliente de advogado que está esperando para receber precatório, RPV do INSS ou que tem ação transitado em julgado com garantia de recebimento, imagina só você poder receber tudo isso em até 24 horas. E olha só, não precisa esperar 1, 2 anos ou até mais para receber o seu dinheiro. Com a Ágio Ativos Creditórios, você pode antecipar o valor do seu crédito e receber em até 24 horas. É isso mesmo. É rápido, seguro e sem burocracia. Então ligue agora no 0800 555 9898 ou no 9999 4545. A Ágio Ativos Creditórios fica ali na Avenida Afonso Pena, número 1974, na Galeria Itamaraty, na Sala K. Esperamos você! É isso aí, Ágio Creditórios. Obrigado, Yara, por mais essa informação aqui para nós. Olha, vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu retorno com o Bora MS. Fica aí, hein? Vai almoçando, mas me aguarda aí que é rapidinho. Você é advogado ou cliente de advogado que está esperando para receber precatório, RPV do INSS ou que tem ação já transitada em julgado com garantia de recebimento. Imagina você poder receber isso em até 24 horas, sem precisar esperar 1, 2 ou até mais anos para receber o seu dinheiro. Com a Ágio Ativos Creditórios, você pode antecipar o valor do seu crédito e receber em até 24 horas. É rápido, é seguro e sem burocracia. Entre em contato agora mesmo. 0800 555 9898. Ágio Ativos Creditórios. Fica na Avenida Afonso Pena, 1974, Galeria Itamaraty, Sala K. Ligue ou mande um WhatsApp. 0800 555 9898. Ligue agora! Campo Grande é uma cidade que não para. Ela sempre vira. Hoje tem coisa virando de novo. Tem rua de terra virando asfalto. Tem investimento virando saúde de qualidade para os campograndenses. Campo Grande, 127 anos. O melhor de Campo Grande é o que ela vira todos os dias. Prefeitura de Campo Grande. É fazendo certo que a gente traz resultado. Imagine um espaço que transforma projetos em obra de arte. Um lugar exclusivo onde design, sofisticação e inovação se encontram. A JV Boutique agora é Dexco Exclusive. A Dexco é constituída das marcas Deca, Portinari, Ceusa e Duraflor, referências em qualidade e estilo. Aqui você encontra grande estoque e a pronta entrega com produtos exclusivos e o melhor preço do mercado. Venha conhecer nosso showroom. Muito mais que um espaço, uma experiência. JV Boutique, Dexco Exclusive. Muito boa tarde, já estamos de volta com o Bora MS nesta segunda-feira. Obrigado por você estar conosco aqui na programação da TV Guananti. Vamos com a entrevista agora. E olha, a morte após complicações cirúrgicas também levanta uma discussão sobre a autoestima e também a relação com a própria imagem. E para falar sobre os impactos emocionais dessa busca pela aparência, a gente conversa agora com a psicóloga Avaney Leal. Doutora, muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vinda aqui no Bora MS. Eu queria saber o seguinte, o que leva, uma pessoa a se sentir nunca satisfeita com a sua aparência, a sua imagem? Muito prazer, muito bom estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Bom, nós pensamos em algumas questões. A baixa estima pessoal, crônica, então é um dos motivos que leva as pessoas a buscarem constantemente a mudança da aparência, Mas nós também podemos falar da não aceitação de quem se é, Muitas pessoas buscam tantas cirurgias, tantos procedimentos, porque não aceitam quem elas são de verdade. E também a gente pode pensar no transtorno dismórfico corporal,
né? Esse transtorno, a dismorfia corporal, né, diz de distorção. Significa que a pessoa tem uma imagem distorcida de si mesma e que, portanto, ela enxerga de forma aumentada qualquer pequeno defeito, qualquer condição, às vezes insignificante, mas que para ela vira uma percepção muito grande e aí ela fica tentando repetidas vezes mudar a aparência, disfarçar essa condição, ou com maquiagem, ou com procedimentos, com roupas, enfim, né? Eu penso principalmente nessas 3 questões aí, quando a gente fala nesse excesso de procedimentos cirúrgicos. E, doutora, como a gente pode diferenciar aquela pessoa que realmente precisa fazer a cirurgia ou aquela que está procurando excessivamente a beleza na visão dela? Pois é, a busca por perfeição é uma condição, né, que é inadequada. Nós não somos perfeitos, né? Nós somos seres imperfeitos. Então, um bom médico, um bom cirurgião, certamente consegue perceber essa diferença e encaminhar a pessoa para a psicoterapia. Porque transtorno dismórfico, baixa estima, não aceitação de si, são questões que não se trata com cirurgia plástica, se trata com psicoterapia. Então, a gente entende assim, numa entrevista, o médico, por exemplo, ele tem esse treinamento para perceber qual que é a motivação dessa pessoa para a cirurgia, qual que é a expectativa. Já fez muitos procedimentos na mesma área, na face, no abdômen, nos seios, né? Então, tem algumas características, né, que o médico vai percebendo. Tá? E, no caso do cirurgião plástico, né, bem treinado, ele vai perceber e vai encaminhar para o tratamento psicológico. E nós, em psicoterapia, na entrevista inicial, com certeza saberemos abordar esse assunto, compreender qual é realmente a demanda, a expectativa dessa pessoa. Na visão da senhora e também na sua experiência, a senhora crê que as redes sociais acabam fazendo um tipo de certa pressão para que a pessoa venha seguir padrões de estética, de beleza? Isso também acaba influenciando? Com certeza, com certeza. Né? Um modismo pela cirurgia e um modismo pela aparência. Né? Todo mundo tem que ter boca bicuda, todo mundo tem que ter né? Seios grandes ou barriga chapada. Então, essas questões das redes sociais, elas, além de impor um padrão de beleza, realmente exercem grande pressão psicológica. As pessoas acabam se comparando excessivamente e, por conta disso, se sentindo cada vez menos suficientes, né? Então, a pressão que isso impõe, a comparação, a gente trabalha muito com essa questão, né, de diminuir a exposição às telas e de saber usar as redes sociais para não se comparar excessivamente e para não gerar em si mesmo essa pressão, esse eterno descontentamento. E até que ponto, né, essa procura pela perfeição, pelas cirurgias estéticas, pode atrapalhar a autoestima da pessoa e também a vida dela, doutora? Então, quando você alimenta essa busca constante pela cirurgia plástica, pelos procedimentos, né, você acaba se viciando nesses procedimentos. E isso não é legal. Por quê? Porque todo comportamento compulsivo é patológico. Quer seja por jogo, quer seja por cirurgia plástica, né, por substâncias. Então, assim, a gente está falando de um transtorno também, né, que é a dependência emocional, comportamental, né? E, pelo que eu entendo, assim, na área da saúde, o excesso de cirurgias pode trazer riscos muito reais para a saúde do indivíduo, como trombose, né, aumenta o risco de trombose, as anestesias podem dar complicações, a gente pode acabar desenvolvendo fibrose, né, que é aquela cicatriz endurecida, e, às vezes, perda da elasticidade da pele, às vezes o efeito fica pior, né? Então, às vezes essa busca excessiva acaba tendo resultados muito prejudiciais e, às vezes, também definitivos na própria aparência que a pessoa quer melhorar. Então, o excesso também pode levar a isso, a resultados ruins e permanentes. E é muito complicado, porque aí a pessoa já não estava legal, a autoestima piora. Situação complicada, né, doutora? Olha, eu falei com a doutora Ivani Leal, que esteve aqui conosco, né, psicóloga, falando sobre essa procura excessiva que tem nesses dias. Teve uma jovem tão bonita em Goiânia que acabou morrendo depois de diversos procedimentos cirúrgicos. Então, a gente está aqui para poder explicar e, claro, né, tirar algumas dúvidas também por parte aí de você que está nos acompanhando no Bora. Doutora, muito obrigado.
e pela sua presença, foi muito satisfatório e também, com certeza, enriqueceu aqui nosso público. Bom, olha, vamos agora falar sobre o Agosto Dourado. A gente reforça a importância do apoio às mães durante a amamentação. E para falar sobre os desafios desse período e o papel da rede de apoio, vamos conversar agora com a Miriam Valadares, que já está ao vivo. Muito boa tarde, Miriam! Boa tarde, Itamar. Boa tarde a todos que acompanham o Bora MS. Olha, um tema bastante interessante é falar a questão da amamentação. Então, o Agosto Dourado é um mês que chama a atenção para esse tema. Parece fácil, mas a amamentação não é tão simples. E sobre este assunto eu vou conversar agora com a enfermeira, ela que é especialista em consultoria para amamentação, a Renata Junqueira. Renata, muito obrigada por sua participação aqui no Bora MS. Gostaria que você falasse um pouquinho, então, sobre a importância de trabalhar esse tema. Todo mundo acha, ai, nasceu o bebê é só amamentar, e não é tão simples assim, não é? Boa tarde. Boa tarde. Isso, então estamos no mês do Agosto Dourado, que é um mês de promoção e apoio ao aleitamento materno. A amamentação, como todos pensam, a maioria pensa, ela deve ser assim, instintiva, e não é tão fácil assim. Então, esse mês de agosto, ela vem justamente para conscientizar, né, para trazer informações importantes, desmistificar algumas coisas que a gente traz lá das nossas mães, das nossas avós, que a gente carrega uma maternidade um pouco pesada. Então, a amamentação, esse mês de agosto em especial, ela vem trazendo uma maternidade mais leve e, lógico, que o amamentar, que não é algo muitas vezes fácil para a maior parte das mães, né, então a gente vem trazendo esse apoio aí. Como que essas ações estão sendo trabalhadas? Vocês orientam essas mães? Como que tem sido esse trabalho? E quais seriam ali as orientações, de repente, para aquela mãe de primeira viagem, principalmente? Bom, para a mãe de primeira viagem, segunda ou terceira, porque muitas vezes a dificuldade ela é a mesma, né? É a mãe buscar informações corretas, profissionais, obstetras que apoiem o aleitamento, já fazendo esse encaminhamento para profissionais pediatras que também apoiem, né, essa ideia da amamentação, que tragam informações reais, né? Que tragam cotidianos mais leves, rotinas leves para essas famílias. Outra coisa importantíssima é que no preparo, na gestação, toda a família que vai estar em contato com esse bebê já vinha fazendo parte desse processo também para aprender aonde entra essa rede de apoio. E existe assim, tem os inúmeros benefícios do leite materno, tem uma idade ali até a qual a mãe deve amamentar ou não? O leite materno, ele tem benefícios em qualquer idade, né? Ele é muito rico em nutrientes, tem tudo que o bebê precisa, né? Então, até 6 meses de vida, a gente fala que o bebê deve ser amamentado exclusivamente, se possível, né? Se essa for a realidade daquela mãe. E o bebê não tem uma idade para sair do peito, ele pode estar grande e continuar, né? A gente tem mãe aí que amamenta até 1, 2, 3, 4 anos e enquanto estiver sendo benéfico para os dois lados, para a mãe e para o bebê, esse bebê pode ser amamentado ao seio. Vocês fazem esse acompanhamento durante todo o período, desde aquele início ali da amamentação até o tirar o bebê do peito, que também é um pouco mais, para algumas mães, complicado, para outras nem tanto. Sim, o acompanhamento das consultoras, de todas nós, a gente traz essas informações e esse auxílio, esse apoio, desde a fase da gestação, que a gente entra com as instruções, as orientações corretas, né? Para o nascer do bebê vir de uma forma, quando o bebê nasce, esse bebê vir mais certinho para o peito, não machucar. E a gente vai acompanhar essa mãe até a fase do desmame. Então, quando a mãe nos procura, assim, olha, não quero mais amamentar. Então, a primeira coisa que a gente procura saber é o porquê, né? A idade do bebê e o porquê, o motivo, porque o emocional também conta muito, né? Às vezes é uma mãe que vai voltar ao trabalho, não vai ter condições de acompanhar tanto o bebê. Às vezes é um bebê que já está muito grande, às vezes é um bebê que não aceita os alimentos, então o médico pediu que interrompa esse aleitamento. Então, tem que descobrir primeiro o motivo, né? Para fazer esse desmame de forma correta. Então, esse mês é muito bem-vindo nesses auxílios, porque a gente vê que tem muita coisa aí para se aprender, para se falar. Sim, é muito oportuno, na verdade, e é muito bom que hoje as políticas públicas estejam voltadas para esse aleitamento, né? O nosso país, em específico, é um país que promove a amamentação e que apoia essa amamentação. Então, nós estamos aí num ranking muito bom. Muito
Obrigada por suas informações. Então é isso, Itamar, um tema bastante interessante, agosto dourado, voltado aí então para a amamentação. Eu volto com você. Muito obrigado, Miriam, pelas informações. Com certeza uma campanha muito importante e também maravilhosa, né? Agosto dourado, a amamentação, que é algo assim muito importante, que é o primeiro alimento das crianças, né? E a vida de mãe não é fácil, né? Rapaz, aquele período de estar amamentando a criança é um momento difícil. Desde a gestação não é fácil, transforma, muda o corpo da mulher, mas o mais importante é que o carinho e além também desse alimento são de suma importância para as nossas vidas, com certeza. E parabéns pela iniciativa desta campanha. Ora, familiares de pessoas desaparecidas participaram de uma ação de coleta de DNA aqui em Campo Grande. O material vai reforçar o banco genético usado na identificação de pessoas sem identificação. Acompanhe. Durante um achado de cadáver ou crime violento com vítimas sem identificação, entra em cena o trabalho da polícia científica para identificá-la. Um trabalho delicado e difícil, mas que pode ser facilitado com o banco de dados genético. Importante porque é mais uma ferramenta que auxilia a DHPP no encontro de pessoas desaparecidas, porque essa coleta, a gente coleta a amostra e esse perfil genético obtido ele é inserido no Banco Estadual e no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Então, a gente, quando tiver uma coincidência com algum perfil de cadáver ou achado de ossada encontrada, sem identificação, até pessoas vivas sem identificação, tem o perfil cadastrado no banco. Então, é quando se faz uma coincidência e a gente pode vir a encontrar essa pessoa. Visando alimentar esse banco genético em Mato Grosso do Sul, foi criado o Dia D, que será realizado entre os dias 24 e 28 de agosto para colher material genético de familiares de pessoas que estão desaparecidas na capital e no interior do estado. O Dia D é hoje aqui em Mato Grosso do Sul, onde está havendo coleta em Campo Grande e em todos os outros municípios de Mato Grosso do Sul, só que não para aí. A gente vai continuar essa coleta, porque ela já é rotina, basta ter um boletim de ocorrência e a DHPP encaminha para o Instituto e a gente já faz essa coleta. Outro fato muito importante, que esse boletim, às vezes você tem um boletim de ocorrência de desaparecido que não é de Mato Grosso do Sul, pode sim coletar, porque como é inserido no Banco Nacional, não tem problema. Mas fique atento, existem algumas regras e familiares de pessoas desaparecidas podem procurar a sede da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, que está localizada na Dr. Arlindo de Andrade, 145, bairro Mambaí, para fazer a coleta do material genético. Quem pode estar participando? Os parentes ascendentes, pai, mãe, irmãos, filhos, que seriam os descendentes. E aonde seria o local? Teria que vir até a DHPP, se não tiver o boletim de ocorrência, fazer um registro desse desaparecimento. Se ele já tem em mãos o boletim de ocorrência, ele pode ir também direto ao laboratório, que fica lá na Avenida Filinto Miller, 1530. O delegado da Delegacia Especializada detalha o perfil da maioria dos desaparecidos no estado. Hoje, em 2026, nós temos pouco mais de 800 registros de desaparecidos no estado do Mato Grosso do Sul, sendo que desses 800, um pouco mais de 600 foram localizados, efetivamente localizados, restando cerca então aí de 200 pessoas desaparecidas. Todavia, dessas 200 pessoas desaparecidas, a realidade dos desaparecidos é muito menor, porque ocorre que dessas pessoas, muitas vezes elas voltam para o convívio familiar, regressam para os seus lares, só que não há a comunicação para a autoridade que anteriormente foi comunicado desaparecido. E cerca de 80% dos registros desaparecidos no estado do Mato Grosso do Sul são de pessoas que fazem abuso de substância. Então, a grande maioria são de viciados em entorpecentes ou alcoólicos. Dona Márcia está com seu irmão desaparecido há quase um ano. Ela foi participar da coleta na tentativa de encontrá-lo. Nós estamos à procura do meu irmão, ele já tem um tempinho que ele já está sumido, né? E a gente já tinha feito boletim de ocorrência, nós estamos atrás dele para poder dar notícia também que meu pai faleceu. Então, a minha irmã veio na delegacia, fez o boletim de ocorrência, ele sumiu
final do ano passado, e aí na delegacia eles fizeram essa campanha, e aí chamou, perguntou, eu falei, não, vamos fazer, porque nós estamos atrás, nós estamos à procura dele, né? Olha, para você que tem algum parente que está desaparecido, procure a DHPP, está ali na antiga DPCA, né, no bairro Mambaí, e deixe o material genético para poder ajudar na identificação, que nem este cadáver encontrado ali no Inferninho. Ele vai passar pelo banco genético. Se houver ali um parente que deixou, com certeza já vai fazer a identificação. Ou se ele já foi previamente identificado com algum tipo de documentação que teve ali a digital, vai ajudar bastante. Então, para você que está aí com um parente desaparecido, procure, deixe o material que vai ser muito importante para o trabalho da perícia e também da Polícia Civil. E olha, gente, o mês passado de julho foram 5 feminicídios no estado de Mato Grosso do Sul. Este mês, que é o mês do agosto lilás, que é de combate à violência doméstica, já estamos pontuando 6 feminicídios. E olha que o mês nem acabou ainda, pelo amor de Deus. Então, diante desse quadro tão terrível, nós aqui da Band, com certeza, não iremos nos calar e sempre vamos cobrar punições e também políticas de prevenção a esse tipo de crime, de qualquer crime contra as mulheres. E nós vamos para um breve intervalo comercial, mas vamos fazer uma homenagem para as vítimas deste ano, que já chega no 24º caso, infelizmente. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Assim como um vírus, uma fake news também pode viralizar e gerar uma avalanche de desinformação. E quando a verdade aparece, pode ser tarde demais. A melhor forma de quebrar essa corrente é pesquisando corretamente. Lembre-se, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Pare de sofrer com a internet lenta e descubra uma experiência de navegação estável e ultra rápida. Com 800 megas de velocidade, por apenas R$ 84,95 você garante. Internet super veloz, com aplicativos que vão facilitar seu dia a dia. A Internet Mais tem atendimento personalizado e loja física para te atender de perto. Assine agora e descubra a melhor internet da sua vida. Ligue 3027 2500. Internet Mais.
Vans. Automatização de portas de vans. A Só Portas faz. Aqui tem muitos serviços e acessórios automotivos, além de peças de reposição para todas as marcas, tamanhos e modelos de veículos. Só Portas, Zaran 720. Chegou a era do gelo na Panam. Máquinas de gelo para a sua residência e o seu comércio. Escolha sua máquina e tenha gelo 24 horas. Máquinas de gelo é na Panam, a marca do frio. Sabe aquela notícia que impacta o seu dia, o seu bairro, a sua rotina? Então, você confere todo dia no Guarani Notícias, um jornal feito para quem precisa de informação rápida, direta, sem enrolação. Trânsito, segurança, prestação de serviço e os principais assuntos de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul. É informação de verdade, do jeito que você entende. Guarani Notícias, comigo, Itamar Busata, de segunda a sexta-feira, às 17h50. Já estamos de volta com o Bora MS, né? Você viu a nossa homenagem, né, às mulheres vítimas de feminicídio 24. Eu vou falar a verdade para você, em fevereiro faço 27 anos de jornalismo policial. Já vi de tudo, né? Já vi de tudo. Mas é duro de você ver um quadro como esse de 24 vidas perdidas por consequência de idiotas, canalhas, né? Verdadeiros carniças que acabam tirando a vida das mulheres porque não querem mais ficar com ele. O cara acha que é dono, que passa na cabeça, né? Pelo amor de Deus, não me entra na cabeça um negócio desse. Mas bora lá, vamos conferir as oportunidades de trabalho oferecidas nessa semana, né? Segunda-feira está começando mais uma semana e você pode começar com uma nova oportunidade de trabalho. E quem traz todos os detalhes é a Miriam Valadares. Para quem busca uma colocação no mercado de trabalho, a Funtrab começa a semana com 2.678 oportunidades para Mato Grosso do Sul. Destas, 275 são para Campo Grande. Tem vagas para auxiliar de limpeza, camareira de hotel, eletricista de instalações, motorista de caminhão, pedreiro, vigia e muito mais. Os interessados devem comparecer a uma das unidades da Casa do Trabalhador, portando CPF, RG e carteira de trabalho. Em Campo Grande, a Funtrab fica na Rua 13 de Maio, 2773, no centro. Para mais informações sobre horários, endereços e vagas disponíveis, acesse funtrab.ms.gov.br. Obrigado, Miriam, pelas informações e ainda sobre a oportunidade. Mato Grosso do Sul tem 458 vagas abertas, hein? Em 3 seleções públicas para candidatos de níveis médio, técnico e superior. Em Rio Verde do Mato Grosso, são 439 vagas para profissões como médico, enfermeiro, farmacêutico, arquiteto e contador, com salários de até R$ 9.526,98. As inscrições vão até 7 de setembro pela Aplis, no site, né, da Aplis. E também em Ponta Porã são 19 vagas também para nível médio, técnico e superior, com salário de R$ 7.900. O prazo termina dia 20 de setembro, pelo site da CEPRASP. E também em Campo Grande, a seleção é para merendeiro, com salário de R$ 1.621 e cadastro de reserva. As inscrições terminam hoje no site da Prefeitura. Então corre lá, você de Campo Grande, está aberto para merendeiro, né? Então você pode fazer através do site da Prefeitura sua inscrição entre as demais vagas abertas. Salário de R$ 9.000, hein? Ser gato já ia embora na hora aqui. Aí sim, hein? Olha, a Cachoeira do Celzinho é um dos refúgios naturais próximos a Campo Grande. Mas o lixo deixado pelos visitantes preocupa. E para mudar esse cenário, os voluntários se uniram em um mutirão de limpeza que chega no 5º ano. Campo Grande é conhecida pelas suas largas e arborizadas. A natureza faz parte do cotidiano e se estende para os arredores da cidade. Um exemplo de refúgio a cerca de 20 quilômetros é a Cachoeira do Celzinho. Às margens do córrego Ceroula, o atrativo natural recebe diariamente moradores e turistas que buscam tranquilidade. Isso aqui, para mim, é libertador. Então, assim, você poder mostrar o que você é capaz de fazer. Então, assim, aqui você supera os seus desafios, você recolhe o que é deixado por outras pessoas, né?
E isso faz muito bem, isso cura o coração, cura a alma. O local de lazer só não é melhor por conta do lixo deixado pelos visitantes. Com o objetivo de retirar os descartes da natureza, uma equipe de voluntários se reuniu pelo 5º ano em uma ação de limpeza e conscientização ambiental. A gente viu essa necessidade porque a gente trazia os turistas para a cachoeira e a gente começou a reparar que os turistas de fora da cidade, eles começavam a reparar mais no lixo do que na própria cachoeira, porque de onde outros lugares que eles visitam, não tinha tanto lixo. Então o turista vinha, em vez de ele sair comentando sobre a beleza da cachoeira, o turista acabava falando que tinha muito lixo, que o pessoal não levava o lixo para casa. E através disso a gente decidiu fazer essas limpezas. Então já faz 5 anos que nós fazemos esse trabalho. A iniciativa de um grupo de trilheiros conta com o apoio de instituições do setor público e privado. Nós dividimos aqui em 4 ou 5 equipes. Nós temos aqui a Polícia Ambiental, a Guarda Civil Metropolitana, a equipe de turismo da SEMADES, a equipe do turismo de aventura, e cada uma tem um coordenador que guia, uma pessoa experiente que guia pelas trilhas, orientando o local de fato que tem que ser cuidado. E aqui neste ponto, os voluntários se reúnem para fazer a separação correta de todo o material recolhido. Aqui eles separam o que é garrafa de vidro, de garrafa PET, de chinelos, plásticos, enfim. Tudo é recolhido por uma empresa de reciclagem que dá a destinação correta aos descartes. Ano passado foi 2 toneladas e no ano retrasado 3 toneladas de lixo. A gente tenta incentivar o pessoal quando a gente encontra alguém que venha trazendo itens que a gente vê que não é daqui da região, a gente tenta incentivar. Conversar com as pessoas, leva seu lixo de volta. Para quem participa da ação, o momento é de dedicação, pensando no futuro do planeta. Essa relação do turista com a natureza, ela é importante, né? Tem um aspecto aí de bem-estar e qualidade de vida, porém, tem que ter a consciência do que a gente vai deixar depois desses nossos passeios. A impressão que dá é que ao retirar esses lixos da natureza, né, a gente vai retirando também internamente os lixos, né? As sensações que não são boas, os pensamentos. Então é uma limpeza, né, externa e interna, né? No meu entendimento, assim, eu estou assim, muito feliz por estar colaborando. Esse é meu 1º ano, né, realizando essa atividade, e penso que é o primeiro de muitos que eu espero ainda estar aqui presente. Leva o seu lixo, não custa nada, você trouxe. Se você trouxe, leva de volta. Tá bom? A gente agradece. Olha, parabéns pela iniciativa desses voluntários. No ano passado foram 2 toneladas e parece que esse ano foi ainda maior a retirada de lixo, dejeto das pessoas que vão lá para se divertir e acaba deixando o lixo. Eu não sei o que acontece, tá? A pessoa... Eu fui esses dias no Parque das Nações Indígenas, dentro lá do lago estava cheio de lixo. Pessoas que jogaram PET lá dentro, jogam papel. Eu não sei o que acontece, né? Que o brasileiro tem esse costume de ficar sujando as coisas bonitas. 2 toneladas, meu irmão, agora tirou mais, é muito lixo. Meu Deus do céu, né? Parabéns aos voluntários, né? Porque o poder público com certeza não iria fazer isso daí. Mas parece que tem um projeto, né, de execução, dali ser um parque do Celzinho, né? Eu não sei se está sendo executado essas obras ou não, mas foi inaugurado, já foram uns 2 anos. Mas parabéns, é o 5º ano e que continua esse projeto. Vocês estão de parabéns, com certeza, por estar cuidando do meio ambiente e de um ponto turístico da capital que está aí abandonado, infelizmente. Olha, os casos de AVC têm sido cada vez mais comuns entre mais jovens. E você sabe identificar os sinais? Vamos conferir quais são os sintomas na reportagem da Thaís Sintra. As fortes dores de cabeça foram os primeiros sinais percebidos por Evandro antes de sofrer um AVC aos 40 anos. Sem lembrar de praticamente nada do que aconteceu, o artista plástico passou mal em dezembro de 2025 e permaneceu em coma por vários dias. O que eu sei é que eu já estava com dor de cabeça mais de uma semana antes. À noite eu tinha essa dor de cabeça todo dia. Não estava melhorando. Eu tentei ir no médico. Antes, em novembro, eu vim aqui para Campo Grande, fiz um exame e falou que eu estava com infecção. Eu tomei antibiótico. Mas um domingo eu passei muito mal e fui internado.
A sorte é que eu não estava sozinho, meu namorado estava lá e ele chamou o SUS e me levaram para o Hospital das Clínicas. Desde então, ele tem convivido com as sequelas que mudaram completamente a rotina e os planos de vida. Eu não falava, eu não mexia, estava muito difícil. Porque essa eu não lembro de nada, só as pessoas sim me contam. Mas os médicos também não davam esperança, tipo, ele vai ficar bom, vai melhorar. Uns amigos meus foram me ver, eu não lembro, mas uma amiga que mora aqui em São Paulo, aqui em Campo Grande, e um amigo que mora em São Paulo me fala, a gente perdeu o Evandro. Então a notícia que chegava era que ia morrer, era a pior possível. O acidente vascular cerebral, conhecido como AVC, acontece quando o fluxo de sangue que passa para uma parte do cérebro é interrompido ou quando um vaso sanguíneo se rompe. A situação está entre as principais causas de morte no Brasil. Um estudo brasileiro revela aumento de 66% nos casos de AVC isquêmico entre pessoas com menos de 45 anos. Outro dado alarmante também chama atenção. Mais de 20 mil pessoas perderam a vida neste ano em decorrência da doença. Tipicamente o AVC é uma doença que tem uma maior prevalência acima de 60 anos, mas recentemente a incidência entre pacientes jovens tem aumentado. Muito pelo comportamento de fatores de risco ter migrado para essa população jovem, né, como tabagismo, sedentarismo, uso de drogas, né, e até mais recentemente o uso não supervisionado de hormônios, né, terapias de reposição. Então a gente acaba vendo essa frequência crescer nessa população. Reconhecer rapidamente os sinais e procurar ajuda pode diminuir o risco de sequelas e aumentar as chances de recuperação. A gente sempre recomenda que, ao perceber um sinal neurológico de início súbito, ligue para o SAMU 192 para que suas chances de atendimento sejam otimizadas. Quem sobrevive a um AVC pode enfrentar um longo processo de recuperação. Dependendo da área do cérebro atingida e da gravidade do quadro, o paciente pode precisar de fisioterapia, acompanhamento médico e outros tipos de reabilitação para voltar às atividades. No caso de Evandro, além da paixão pela criação, que envolve pintura e artes, a música também foi uma ferramenta fundamental para trazer a consciência de volta. As tatuagens pelo corpo não mentem. É o amor pela rainha do pop, a cantora Madonna. Aí já tinha um DVD que o pessoal da UTI punha lá para ouvir as músicas da Madonna, mais do Ney Matogrosso, que deixava lá para ele ouvir, para ativar o cérebro dele, né, ativar lembranças. E aí o meu filho, o outro irmão dele, o Carlos, levava música, o celular com as músicas da Madonna e punha lá baixinho para ele ouvir as músicas da Madonna. Isso ele ainda estava em coma ainda. E aí ficava sempre um DVD lá, tocando, e os médicos falavam, conversa com ele, né? Vocês não deixam de conversar, a gente não sabe se ele está ouvindo ou não, mas conversa. Verdadeiramente um milagre, né? Conseguiu retornar à vida e também um ato de superação, né? Depois de tudo que ele passou. Que consiga viver ainda bastante, né? Depois de ter passado por uma situação tão difícil como é. E fica o alerta para todos nós, né? Temos que nos cuidar. Vida sedentária, alimentação também precisa dar uma olhada, que são aí fatores que acabam levando ao AVC, né? A telespectadora Fátima Salazar procurou a produção do Bora MS para pedir ajuda com uma árvore que estava no meio da rua, no bairro Santa Mônica, em Campo Grande. Segundo Fátima, as raízes da árvore estão causando prejuízo e provocando rachaduras na casa. Ela conta que já precisou reformar o imóvel 2 vezes por causa do problema. Mesmo depois da reforma, a casa voltou a apresentar rachaduras. A moradora afirma que já procurou as autoridades públicas para resolver a situação, mas ainda não teve nenhuma solução para o caso e nós vamos lá acompanhar. Então vamos lá então, né? A produção do Bora MS procurou a Prefeitura de Campo Grande, que pontuou que as informações foram encaminhadas ao setor responsável, que um editor fiscal
do Meio Ambiente fará a avaliação técnica da árvore citada e que somente após a avaliação técnica será possível informar quais providências poderão ser tomadas. Eita, nós! Então, que Deus abençoe para que essa árvore não faça nada de pior, porque geralmente está demorando pra caramba a prefeitura ver essas árvores em Campo Grande. Teve até uma moça que morreu esse dia com um galho que caiu na cabeça, né? Aqui em Campo Grande tem um monte de pedido, né, para cortes de árvore. Então a gente espera que a prefeitura vá lá rapidamente, porque a senhora não está aguentando mais aí a situação da casa dela com danos na estrutura. Assim, então, vamos encerrando, então, mais um Bora MS. Eu quero aqui agradecer a sua participação, a sua audiência, né, o seu carinho que esteve aqui comigo. Essa semana você vai ficar comigo aqui, porque o Bruno, ele foi viajar, foi para a pescaria lá na Argentina. O homem estava com saudade de ver uns peixes. Ele vai voltar só segunda-feira que vem. Então, essa semana vamos ficar junto aqui no Bora MS. E é claro, finalzinho do dia tem Guanadi Notícias 17h50 comigo e eu espero por você lá também, viu? Um abraço, fica com Deus e até logo mais.